A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e amigos. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Pastor Anderson Machado. Eu já quero agradecer aos inscritos no canal pela colaboração, pelas orações, pela grande consideração. Queria pedir que você possa compartilhar esse canal, deixar o like no vídeo e me ajudar a pregar a palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu vou estar lendo a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 12. E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pois bem, essa palavra, ela nos traz dentro do contexto um fato que estava acontecendo, uma guerra que estava acontecendo entre o rei da Síria, Ben-Hadad, e o rei de Israel. Ben-Hadad, ele havia criado algumas estratégias para surpreender o exército de Israel. Porém, Deus revelava todas as estratégias ao profeta Eliseu, profeta de Israel, ungido do Senhor. E Eliseu, assim passava essas estratégias ao rei de Israel, e Israel recebia livramento através do profeta Eliseu. O rei da Síria, então, sabendo que estava acontecendo esses fatos, e entendendo que ele estava sendo traído, ele perguntou entre os seus oficiais qual dentre eles estava traindo, e ele foi informado que não havia traição, mas que o profeta de Israel, Eliseu, revelava todas as estratégias que o rei da Síria tinha em seu quarto de dormir. Então a Bíblia vai nos dizer que o rei da Síria prepara um exército, envia de noite para a cidade de Dotã, aonde estava o profeta Eliseu. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 14, então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O exército da Síria cercou a cidade aonde o profeta Eliseu estava. A verdade é que, contextualizando esse fato para os nossos dias atuais, o nosso inimigo, em alguns momentos, ele nos cerca de todos os lados. E aqui
é que fica a reflexão. Porque o que nós devemos fazer quando o inimigo nos cerca? Qual é as nossas atitudes? O que precisamos fazer nesse momento? E Eliseu, ele nos ensina. Porque no versículo 15, o seu moço acorda de manhã e diz: ai, meu Senhor, o que faremos? E a primeira palavra do profeta Eliseu é a seguinte: não temas. Ele dá uma ordem para o seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A Bíblia Sagrada, segundo alguns estudos, contém mais de 365 vezes essa frase: não temas. Isso significa em dizer que o temor, ele neutraliza a nossa confiança. O medo neutraliza a nossa confiança. Esse tipo de temor neutraliza as nossas atitudes. Então a palavra sempre nos adverte a nós não temermos, a ficarmos firmes e confiantes no Senhor nosso Deus. Porque sabemos que o nosso Senhor, ele está acima de todas as estratégias e de todas as investidas do nosso inimigo. E aí, eu quero ler uma palavra de Deus, Salmo de número 125. Veja o que o salmista diz, versículo 1 e versículo 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são como montes, têm uma fé inabalável. Então, a primeira lição para a nossa edificação, quando o inimigo nos cerca, quando a crise nos cerca, quando o desespero nos cerca, nós não podemos ter medo, mas nós temos que confiar nas promessas de Deus sobre a nossa vida. A segunda atitude do profeta Eliseu, ele ora a Deus, ora para que Deus abra os olhos do seu moço. E orando Eliseu, cai dos olhos do moço a escama, e ele vê os exércitos dos céus, cavalos e carros de fogo que estão ali naqueles montes. Ou seja, a oração não muda a Deus, mas a oração, ela tem poder de mudar pessoas, de mudar a situação. Por isso nós precisamos orar, principalmente nesse momento muito difícil que nós estamos passando nessa terra. Nós temos que entender que quando nós dobramos o nosso joelho no chão, quando nós elevamos a nossa voz até o trono da graça de Deus, o nosso pensamento até o Deus do céu em oração, Deus move o céu e a terra em nosso favor. As escamas caem dos olhos e nós enxergamos de uma maneira mais clara que Deus está, aleluia, trabalhando e agindo ao nosso favor. Por isso, precisamos buscar a Deus. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Mateus capítulo 7, versículo 7. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Então vamos orar ao Senhor para que Deus venha abrir os nossos olhos e para que possamos enxergar o exército de Deus que já está pelejando ao nosso favor. Eu quero profetizar nessa mensagem que o exército de Deus já está pelejando em favor da nossa nação, em favor da igreja, em favor da sua vida e em favor da sua casa. Eliseu e o seu moço foram guardados e preservados da fúria do inimigo, porque Eliseu teve uma atitude de confiança e ele buscou o Senhor para que Deus abrisse os olhos de seu moço. Então confie e acredite. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Meu Deus e meu Pai,
Eu oro para que o Senhor abençoe o seu servo e a sua serva, abençoe o lar dele, a casa dele, a família dele. Estenda as tuas mãos poderosas e conceda a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém.